Interpretação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. O Evangelho redivivo. Judas, depois de arremessar as moedas de prata no santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Já vimos que Judas representa a força mais decisiva da constituição espiritual do homem. Ela causará o desequilíbrio final e a desintegração dos seus veículos de expressão, retendo-o na roda dos renascimentos ou libertando-o definitivamente. Passando o tempo de experiências e de provas determinado pelo destino, chega o momento do ego abandonar mais uma vez o cenário deste mundo, para voltar a ele depois de algum tempo, ou então para libertar-se de uma vez para sempre, se conseguiu organizar o seu corpo espiritual, que a morte não pode atingir. Com a devolução das moedas de prata ao templo, Judas abandona o preço da traição, condena-se a si mesmo e destrói-se. Com a formação do corpo espiritual e o despertar da consciência crística, paga-se ao mundo o resgate, devolve-se o preço da traição e anula-se as forças fatais que retinham o homem preso aos renascimentos. Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no tesouro sagrado, porque é preço de sangue. Enquanto perdurarem as condições evolutivas em que vivemos, enquanto o espírito humano precisar de um corpo físico e tiver de reencarnar-se, o domínio e o poder das forças da morte mantêm-se latentes no átomo semente do corpo físico e não podem recolher-se aos planos superiores. A garantia de poder reencarnar-se depende desse átomo semente, conservado de vida em vida, e que serve de núcleo de constituição de cada novo corpo. Depois de deliberarem em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, a fim de servir de cemitério para os forasteiros. Enquanto houver necessidade de reencarnação, os átomos sementes são conservados numa região psíquica formada pelas forças que causam a morte. Essa região é chamada no Evangelho Campo do Oleiro, para lembrar que nela também se modela o barro ou a forma dos veículos físicos. Ali se conservam os modelos de todas as formas e se prepara o molde ou arquétipo que constrói cada corpo físico. Como um cemitério, ou melhor dito, um museu, essa região guarda os modelos das formas físicas e por esses modelos constroem-se os novos futuros veículos físicos nas sucessivas encarnações. Neste mundo somos todos forasteiros, sempre estamos de passagem e no campo do oleiro deixamos o modelo da nossa forma depois da morte. És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Pilatos representa no drama do Evangelho o poder temporal e a autoridade civil, que não se sujeita ao poder religioso, mas procura e aceita o poder deste para conservar o seu poder social. Para acentuar mais ainda a separação e divergência que sempre existiram entre os poderes mundanos, o temporal e o religioso, vê-se que Pilatos, o governador da Judéia, era romano e não judeu. A Judéia naquela época era um protetorado do Império Romano. Diante de Pilatos, a maior acusação foi a de que Jesus pretendia ser o rei dos judeus. Subentendia-se, portanto, que esperava levantar um movimento de libertação da Judéia, expulsar os romanos e proclamar-se rei. Com essa acusação, esperavam despertar a indignação do governador romano e a imediata condenação do réu. Assim tem acontecido sempre em nosso mundo pseudo-cristão. Quando o poder religioso se vê ameaçado em seus interesses e privilégios por uma nova expressão da verdade, julga e condena sem piedade, mas procura habilmente disfarçar a brutalidade das suas intenções, atirando sobre a vítima o poder temporal, para que este a destrua. Também no mundo interior do homem acontece algo semelhante. As forças emocionais e sentimentais pretendem controlar e dominar o homem. Os hábitos, costumes, tradições de fundo sentimental
uma vez fixados, não admitem modificações e alterações, e revoltam-se sistematicamente contra tudo o que lhes pareça interferir com seus direitos adquiridos. A razão e o bom senso não podem concordar com as imposições e pretensões sentimentais e emocionais, mas acabam por aceitar as suas determinações e curva-se às suas exigências. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: qual dos dois quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Barrabás significa filho da vergonha. Era um ladrão e salteador. A mentalidade egoísta que domina o mundo admite e aceita tudo, menos que a verdade se manifeste em liberdade. Prefere todas as vergonhosas condições que prevalecem no mundo. Prefere suportar assaltos e crimes, vergonhas e baixezas, roubos e prejuízos, contanto que a verdade desapareça e não se manifeste. Se há uma coisa que a mentalidade mundana teme realmente, é que a verdade seja exposta publicamente, para que não venha abaixo o seu poder, a sua autoridade sobre as massas humanas. É preciso a todo transe que a verdade não possa manifestar-se, que seja aniquilada, antes que as massas humanas possam ser esclarecidas. Nisso está a garantia de continuidade do seu reinado, do reinado dos escribas e fariseus, e assim também continuarão a prevalecer os seus mesquinhos interesses. Os principais sacerdotes e anciãos persuadiram a multidão que escolhesse a Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Os preconceitos, os costumes e tradições, como autoridades do povo, convencem-no que é preferível escolher a Barrabás, o filho de suas próprias vergonhas, e que deve condenar a verdade, que não encontra nunca uma só voz que a defenda. Assim tem sido sempre na história do cristianismo até o presente, e assim será ainda, por algum tempo. Porém, o mesmo acontece no reino interno do homem, em sua própria alma. Dia chega em que todas as forças egoístas da alma humana, os senhores do homem, parecem revoltar-se contra a verdade interior que se desperta, instigada pelos hábitos, tradições e costumes que nele se assentam com poder e autoridade, levantam-se contra a verdade espiritual, contra a manifestação do Cristo dentro do homem, e preferem escolher a Barrabás, o filho de sua vida vergonhosa, de pretensões mesquinhas e interesses egoístas. Compreenda-se que o eu mundano, egoísta e exclusivista jamais poderá concordar com a sua consciência superior e procurará destruí-la a qualquer preço. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandando vir água, lavou as mãos diante da multidão e declarou: sou inocente deste sangue, isto é lá convosco. Como sempre acontece no mundo, o poder temporal, embora reconhecendo a inocência de Jesus, lava as mãos e o devolve ao poder religioso que o condenou. O poder temporal não se envolve em questões de ordem religiosa ou ideológica. Só se interessa pelo bom andamento dos trabalhos sociais, pela ordem e pela disciplina, pelo melhoramento das condições de vida material, pela organização e defesa dos interesses sociais e coletivos. No mundo interno do homem, o corpo vital é o poder temporal e o corpo de desejos é o poder religioso, dedicado à conservação, manutenção e defesa da Constituição, lutando sempre por reequilibrar a situação, reconstituir o organismo e eliminar as toxinas acumuladas. O corpo vital procura fazer frente aos desgastes produzidos pelas emoções e desejos desordenados. Embora procure manter-se afastado da influência do corpo de desejos, o corpo vital não consegue escapar dela, sendo continuamente afetado. Quando o poder e a autoridade da força emocional estão ameaçados, com o aparecimento da consciência superior, procuram o apoio e proteção do corpo vital, mas este não pode envolver-se nesta luta de interesses sentimentais que se expressam acima do seu plano. Todo o povo disse: o sangue dele caiu sobre nós e sobre os nossos filhos. Com estas proféticas palavras, definiu-se a missão do Cristo cósmico e também o do Cristo interno do homem. Sobre a humanidade inteira, a partir da crucificação,
caiu o sangue de Cristo como uma bênção e penhor seguro de salvação. Aceitando a responsabilidade do derramamento de sangue do justo e do verdadeiro, a humanidade selou o seu compromisso espiritual e aceitou todas as consequências da reação regeneradora e purificadora do sangue de Cristo. Foi assumindo a responsabilidade do seu sacrifício que o autorizamos a agir dentro de nós. Despedindo-o, vestiram-lhe um manto carmesim. Em seguida, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! A essa condição chega realmente a consciência superior, o Cristo interno do homem. Desrespeitado, traído, injuriado, escarnecido, barbaramente maltratado, ridicularizado, o Cristo interno tudo suporta. Em realidade, em que situação fica uma consciência superior, o entendimento espiritual, quando se desperta nas misérias deste mundo? A consciência superior despertada é um permanente sofrimento e agonia, e não obstante todo o seu amor, todo o seu sacrifício, todo o seu esforço em auxiliar, nunca será compreendida, e acabará sendo traída e condenada pela mentalidade inferior e materialista que governa este mundo. A verdade, a verdadeira luz, não pode ser compreendida e apreciada neste mundo de trevas e de ilusões, de fantasias e tolices. É ridicularizada, escarnecida, desrespeitada e injuriada. A vida do homem comum é uma negação da verdade. As atitudes pseudo-religiosas e suas ingênuas afirmações de espiritualidade não passam de escárnio que se perdoa. Tamanha é a inconsciência do homem comum, mas que às vezes se torna perigosa. Da inconsciência à loucura, a distância é pequena. É por isso que há tantos loucos neste mundo. Enquanto não se desperta a consciência superior, o homem é apenas uma personalidade terrestre, um foco de consciência relativa dominado pela ilusão da forma, dirigida pela astúcia e pelo egoísmo, subordinada ao desejo e limitada aos sentidos físicos, não pode por si mesma elevar-se acima das fantasias e pretensões de uma existência materialista. O homem pode sonhar, forjar as mais estranhas fantasias, imaginar um céu de maravilhas, pode sustentar e defender essas fantasias, pode talvez lutar por elas, fanatizar-se e matar por causa delas, por causa dos seus sonhos e dos seus delírios religiosos. Mas a verdade nada tem a ver com isso. Toda vez que a verdade se apresenta ao mundo, é invariavelmente desconsiderada, traída e condenada pela mentalidade mundana, que não pode suportá-la. Mesmo assim, a verdade se sacrifica continuamente através de cada homem que se desperta para a consciência superior. Cada aspirante à vida superior que atinge a realização torna-se um instrumento consciente da verdade, que deve nele sacrificar-se. Nesse sacrifício está a garantia de libertação definitiva da consciência terrestre. A verdade espiritual conquistará e salvará a humanidade pelo sacrifício. Ao saírem, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Do julgamento em diante, a marcha do aspirante se tornaria insuportável se não houvesse um auxílio superior que o sustentasse, que o ajudasse a transportar a sua cruz até o último sacrifício. Simão quer dizer ouvindo com aceitação, e então confirma-se a única maneira de continuar a marcha, que é a absoluta submissão à voz de Cristo, que o sustentará e auxiliará até o final. Para que a consciência superior possa confirmar-se e libertar-se definitivamente, é preciso que se submeta ao sacrifício. Só assim o homem deixará de ser um simples homem para tornar-se um super-homem, um homem divinizado. Chegados ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, e ele, tendo-o provado, não o quis beber. O Cristo interno nasce, desenvolve-se e completa-se no coração do homem, e quando chega o momento da sua confirmação,
sobe ao cérebro, o lugar da caveira, e ali realiza-se o misterioso processo da crucificação espiritual. As forças criadoras acumuladas sobem ao cérebro, põem em vibração especial a glândula pineal e estabelece-se a ligação psíquica com o órgão pituitário, formando essas forças irradiantes e luminosas uma cruz, através da qual a consciência superior, o Cristo interno, se desliga definitivamente de todos os laços materiais e terrestres. A crucificação é o último processo de libertação da consciência superior despertada e confirmada no homem. Com ela termina praticamente o processo evolutivo do homem nesta presente fase. O seu destino termina, e já não lhe será necessário reencarnar-se, salvo em missão especial por sua livre vontade. Costumava-se dar aos condenados à crucificação vinho e fel, para que amortecesse a sua consciência e não sofresse em toda a extensão os horrores do martírio. Com a consciência superior não pode haver redução de consciência. É preciso que o processo se realize em toda a expressão da consciência. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, deitando sortes, e sentados ali o guardavam. Com a crucificação mística, abandona a consciência superior os últimos resíduos que ainda aprendiam as condições terrestres. Passando a uma condição superior de vida, o aspirante já não precisa de coisa alguma deste mundo e abandona tudo quanto pertence ao plano terrestre. A mentalidade terrestre, o mundo, se aproveita imediatamente da ocasião e se apossa vilmente de tudo quanto pertencia ao sacrificado. Suas ideias, seus trabalhos, suas opiniões, seus ensinos que retalham e deitam sorte, e depois os exibem como coisas suas, mas ficam apenas com as vestes, com o exterior, com as aparências. Assim tem acontecido sempre. Assim aconteceu com Jesus Cristo. A mesma mentalidade que o sacrificou, hoje se exibe e se enfeita com as suas vestes. Puseram-lhe sobre a cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. O Evangelho de João, mais explícito neste trecho, diz que na tabuleta estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O cristianismo destinava-se especialmente e em primeiro lugar às raças mais avançadas, as que falavam o hebraico, o latim e o grego. A Europa tornou-se o campo de evolução desses ramos mais avançados, das raças brancas arianas. Logo depois da destruição de Jerusalém por Tito, 70 anos depois de Cristo, a maior parte do povo judeu sobrevivente refugiou-se na Europa. As iniciais deste dístico pregado sobre a cruz formam o místico símbolo INRI, Igni Natura Renovato Integra. Pelo fogo se renova toda a natureza. Sob outro aspecto, simbolizam as funções naturais dos éteres do corpo vital em hebraico, Yam, Nausos, Ruach e Abet. Nestes 4 éteres, incluem-se todas as funções do homem terrestre. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. Os 2 salteadores e ladrões que foram crucificados ao lado de Cristo simbolizam as 2 energias básicas do mundo de desejos e do corpo de desejos do homem, as forças de atração e repulsão. Durante toda a vida terrestre, ambas sustentaram egoisticamente a personalidade à custa das forças espirituais e superiores do espírito humano. São consideradas salteadoras e ladras, porque se apossaram e se alimentaram das forças do espírito, que dominaram pela violência, sem nunca reconhecer os direitos legítimos do seu dono. Porém, essas forças de atração e repulsão manifestam-se de maneiras diferentes. A atração procura juntar e reunir para crescer e garantir uma superioridade que, embora egoísta e terrestre, proporciona ao homem uma base de experiências harmoniosas, de resultados melhores. As forças de repulsão, inferiores e destrutivas, constituem um veículo inferior de desejos, o qual proporciona as mais duras e violentas experiências.
O veículo superior de desejos, colocado à direita de Cristo, é representado pelo bom ladrão. Ele se salva e se conserva unido à consciência superior depois da crucificação, ao passo que as forças de repulsão, o mau ladrão, colocado à esquerda de Cristo, são definitivamente abandonadas. Na vida terrestre vive o homem constantemente impulsionado pelas forças do seu corpo de desejos, as forças de atração e repulsão, e elas agem realmente como assaltantes e ladras. Roubam do homem a paz, a estabilidade e o equilíbrio, a paciência, causando-lhe todos os transtornos, todos os prejuízos e todos os sofrimentos. A parte superior do corpo de desejos, a força de atração, pode acompanhar a consciência libertada, e por isso Cristo prometeu ao ladrão que estaria com ele no paraíso após a crucificação. Do mesmo modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Ele salvou aos outros, a si mesmo não se pôde salvar. Rei de Israel é ele. Desça agora da cruz e creremos nele. Confia em Deus. Deus que o livre agora se lhe quer bem. Sou filho de Deus. Nestas desgraçadas palavras dos guias do povo, dos fariseus e escribas, dos poderes tradicionais que governam este mundo, se patenteia toda a miséria e materialismo da mentalidade terrestre. O homem comum não compreende a espiritualidade senão como um meio de obter maiores vantagens, mais poder, mais satisfações e maiores benefícios egoístas e pessoais. Não pode compreender o sacrifício do homem avançado, em que se desenvolveu a consciência crística e procura libertar-se do egoísmo e das ilusões materiais. Para a mentalidade mundana não é admissível que alguém se entregue a um sacrifício dos interesses materiais e terrestres por algo espiritual que, para ela, não tem nenhuma realidade e lhe parece fantasia. Diante do homem superior, em vias de realização espiritual, o mundo ri e escarnece. Chega a zombar da confiança e da fé de Deus, que ele manifesta por atos de amor e de caridade. Declara que se Deus não lhe concede benefícios e vantagens, é porque não o ama. Julga que sua espiritualidade não passa de jactância, de pretensão e fanatismo estúpido, e por isso Deus o abandona. Assim é a mentalidade mundana, cega para as questões espirituais, egoístas e materialista. Por mais que se julgue religiosa, inteligente e capaz, nada percebe das realidades espirituais. Zomba, escarnece e condena todo o esforço do homem que deseja avançar no caminho da espiritualidade. E se ele chega à realização e se declara filho de Deus, então será fatalmente sacrificado. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Assim como o sol é a luz do mundo, o Cristo cósmico é a luz espiritual da humanidade, e o Cristo interno será a luz do mundo interno do homem. Na crucificação do Cristo cósmico, uma onda tremenda de sua potente luz espiritual inundou a terra. E esse excesso de luz afetou as condições materiais e ofuscou os órgãos de visão de todos os viventes em larga extensão. O excesso de luz que ofusca parece treva. O mesmo acontece no mundo interno do homem, quando chega o momento do sacrifício da consciência superior. Todas as faculdades humanas se ofuscam e se paralisam momentaneamente quando a luz da consciência superior inunda toda a constituição humana. Deus meu, por que me abandonastes? Nesse momento supremo, nesse extremo sacrifício, por um instante sente-se a consciência terrestre só. Parece-lhe estar completamente abandonada. Tudo o que é pessoal no homem parece desvanecer-se. Estabelece-se nele um grande silêncio. É o momento supremo em que a consciência se liberta. Atravessa as regiões do mundo do desejo e surge no plano mental concreto, onde se liga definitivamente com o seu eu superior. Essas patéticas palavras de Cristo na cruz
podiam ser repetidas por todos os homens com mais absoluta propriedade. A consciência terrestre sente-se verdadeiramente desamparada pelo seu Deus, incapaz de sentir e perceber o seu espírito e o seu Criador. É a nossa condição nesta presente fase evolutiva. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os túmulos, e muitos corpos de santos já falecidos foram ressuscitados, e, saindo dos túmulos da ressurreição de Cristo, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Com o sacrifício do Cristo cósmico, as condições espirituais da humanidade modificaram-se profundamente. Sob a influência interna e direta de Cristo, rasgou-se o véu do templo, que impedia a entrada no caminho da iniciação, com exceção de raros indivíduos preparados especialmente e em condições muito especiais. Antes do sacrifício de Cristo, a influência não estava aberta para todos. Para a humanidade comum não havia ainda possibilidade de despertar-se à consciência superior e atingir a libertação. Sob a influência do Cristo cósmico, despertou-se na humanidade o germen do espírito de vida, o seu segundo aspecto divino, que antes estava simplesmente latente, como uma semente que não encontrava campo favorável para desenvolver-se. Alimentada pelo espírito de vida, surge a consciência espiritual e forma-se o corpo espiritual da ressurreição. Os fenômenos mencionados confirmam a ação de Cristo nos mundos espirituais, libertando aqueles que já estavam suficientemente evoluídos, mas dependia de um último auxílio interno para a libertação final. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, as quais desde a Galileia tinham seguido a Jesus para o servir. Entre elas se chamava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Em todos os tempos, a mulher sempre demonstrou ser mais sensível às vibrações do mundo espiritual. Seu corpo vital positivo permite-lhe sentir a realidade e ouvir claramente a voz da intuição. Em todos os tempos, foi a sensibilidade da mulher que sustentou o sentimento religioso e a esperança do mundo em algo superior, e a ela devemos todos os impulsos melhores, que têm permitido à humanidade conservar e melhorar o padrão moral da sociedade. É notável, entretanto, que embora Cristo tenha sempre sido auxiliado por mulheres, ele não chamou nenhuma delas para auxiliar diretamente o seu ministério, nem deu-lhes maior autoridade em seu serviço. Para Maria, sua mãe terrestre, numa feita chegou a dizer: "Mulher, que tenho eu que ver contigo?" Mas atendeu ao seu pedido e transformou a água em vinho nas bodas de Canaã. Maria Madalena, cortesã famosa, foi por ele auxiliada de maneira excepcional, pois transformou-a numa santa. Salvou a mulher adúltera do rigor da lei mosaica que a condenava à morte. Aceitava mulheres nas suas reuniões e ensinava-as, mas não chamou nenhuma para o apostolado, nem admitia nas reuniões reservadas em que só compareciam os 12. É importante também notar-se que nos 4 evangelhos não se menciona uma só vez que alguma mulher tivesse se dirigido a Cristo para tratar de assuntos doutrinários. Só se sabe que elas gostavam de ouvi-lo. Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, ainda em vida, afirmou: "Depois de 3 dias ressuscitarei." O grande receio da mentalidade mundana é que a verdade possa ressurgir, mesmo depois que a julgam morta e enterrada. Para proteger-se de um possível ressurgimento, procuram cercar-se de todas as garantias, a ponto de mandar selar a porta do túmulo e guardá-lo com a força da autoridade temporal. Mas não se pode nunca reter a verdade e impedir que ela ressurja, mesmo quando parece morta e destruída. O Espírito é a verdade dentro do homem, e mesmo que tenha permanecido aparentemente morto e enterrado nos 3 períodos anteriores de evolução, neste 4º período terrestre deve ressurgir dos mortos e libertar-se novamente.
Os espíritos humanos já passaram os seus 3 dias de morte e sepultamento e entram agora no 4º dia da ressurreição. Com a vinda do Cristo cósmico, começou o preparo para o grande despertar, que se completará com sua volta, ao som da trombeta do anjo, sob as vibrações potentes e libertadoras da sua voz e do seu amor.